Na tela, vemos a arte de divulgação do evento, onde pode-se ler: Ministério da Cultura e Sesc apresentam Sempre um Papo São Paulo, ano 39. Maria Homem e Nurit Ben-Suzan falam sobre o tema Impactos Ambientais para a Saúde, um cenário de desigualdades. Mediação, Semaia Oliveira. 11 de fevereiro de 2025, terça-feira, 19h30, Sesc Pinheiros, auditório. Vemos também as fotos das convidadas e da mediadora. Agora vemos o palco do auditório do Sesc Pinheiros, onde há 3 cadeiras, 2 mesas de apoio e a arte de divulgação do evento projetada ao fundo. Ouviremos agora Silvana Santos, programadora cultural do Sesc. Boa noite, é um prazer receber todos vocês aqui. E a gente vai ter um papo muito interessante. Mas, antes disso, eu gostaria de dar alguns avisos de segurança. Tá? Se alguém precisar sair, a saída de emergência fica aqui atrás, né, da plateia. Vou pedir para que desliguem celulares, aparelhos sonoros. Tá? Não é permitido gravar, nem filmar, nem fotografar sem autorização prévia da produção do Sesc. A gente também está muito feliz para tratar desse tema. Né? Eu vou aqui fazer uma colinha e, já a gente começa a ouvir quem interessa. Né? Bom, as mudanças climáticas já são uma realidade, afetam de forma desigual as populações em situação de vulnerabilidade. Para falar sobre isso, em continuidade à série de ações promovidas pelo Sempre um Papo e o Sesc Pinheiros, coloca-se na pauta de discussões o tema Impactos Ambientais para a Saúde, um cenário de desigualdades, tendo como convidadas Maria Homem e Nurit Ben-Suzan. A jornalista Semaia Oliveira será a mediadora. Maria Homem é psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas da FEFELET USP e professora da FAAP. Nurit Ben-Suzan tem larga experiência em análise de políticas públicas, tendo trabalhado com políticas socioambientais nos últimos 30 anos. Semaia Oliveira é jornalista, apresentadora e escritora, é cofundadora do site jornalístico Nós, Mulheres da Periferia, e consultora jornalística do podcast Mano a Mano. Então, chamo agora a Semaia para dar início a essa conversa. Maria Homem e Nurit Ben-Suzan. Obrigada. Semaia entra no palco pela esquerda, cumprimenta Silvana e é seguida por Maria Homem e Nurit Ben-Suzan. Semaia ocupa a cadeira do centro, Boa Maria noite. da esquerda e Nurit a da direita. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje no Sempre um Papo. É a primeira edição do ano, né, de 2025, então a gente está abrindo aí a temporada de Sempre um Papo desse ano, de 2025, e a gente está com essa abertura muito bem representada aqui, com a Maria Homem e a Nurit Ben-Suzan. Bom, como a gente acabou de ser apresentada, nosso tema hoje é bastante complexo e a gente pode ir por muitos caminhos. Então, a gente vai surfando aqui nessa dança da mediação e das perguntas, e, no final, eu vou abrir para que vocês também interajam com a gente e possam perguntar. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, Nurit e Maria Homem, quando eu vi o tema, eu pensei, nossa, tem ali saúde, né? Mas a minha sensação é que o novo normal, né, o novo normal não aconteceu, né, pós-Covid, assim. Para mim, o novo normal virou adoecer. Parece que a gente está sempre num intervalo até uma próxima angústia paralisante, até uma próxima doença. A sensação é que parece que a saúde está cada vez mais distante. Como isso toca vocês? De fato, parece que adoecer é o novo normal, essa sociedade que, além de adoecida, é adoecedora constantemente? Como falar de saúde nesse contexto? Quem quer começar? Maria Homem, foi, ó. A gente começa pelo corpo ou pela alma? Eu acho que a gente pode começar pela alma. Na verdade, boa noite, antes de tudo. Obrigada pelo convite. Sempre um papo, a companhia aqui, vocês. Mas, na verdade, não existe alma sem corpo e corpo sem alma, né? A gente está vendo que até os seres não humanos são animados, têm ânima. Então, está complexa agora essa discussão até do que é inteligência, né? Estão acompanhando isso, que as árvores têm inteligência, que as bactérias têm, que os vírus, que os seres vivos, que têm comunicações.
algumas evidentes, né, mais claras, golfinhos e baleias. Né, golfinhos se chamam por nome próprio. A gente também, e a gente talvez seja uma espécie que até apague rapidamente o nome próprio e objetifique outros seres. E aí a gente, diante de crises como agora, a gente fala, bom, então tá, já vou contabilizar a perda. Já vou fazer um cálculo aqui estratégico para ver quanto custa, por exemplo, fazer a manutenção disto, a ponte, a barragem, o prédio, e quanto custa judicializar a questão e deixar perder, né, vidas. Então, acho que esse é o primeiro ponto da questão. Quem tem alma? Quem é sujeito? Quem é sujeito e que deve ter direito à sua subjetividade, ao seu corpo, à sua alma, à sua vida, e quanto custa essa vida. Então, quando a gente faz um cálculo de custo, a gente objetifica, né? A gente deixa de humanizar. E vocês estão acompanhando, né? Notícia de hoje mesmo, que o novo presidente americano, fatalmente eleito, né? Ele está cortando várias ajudas, e ajudas a organismos internacionais de rede de proteção social, socioeconômica e de pesquisa. E aí, hoje, teve uma notícia de uma rede de pesquisa, de uma fundação, que é a Fulbright, que é uma grande fundação com fundos americanos e que tem que reformular projetos e que tem palavras que vão ser cortadas, expressões que a gente não pode mais usar. Por exemplo, direitos humanos. Por exemplo, opressão de gênero. Por exemplo, gênero. Por exemplo, raça, classe, gênero. Então, enfim, a gente está desumanizando, né? Não pode mais falar que tem um direito do humano, um direito civil, ou uma ideia de opressão, ou de superação, ou de justiça social. E vocês estão acompanhando também, né, que tem objetivos, o SDG, né, das Nações Unidas para 2030. A gente tem 17 goals, né, objetivos, metas, e tem um paradigma, entre vários, mas tem um paradigma que é o JUST, que é a justiça, e tem entre elas a justiça ecológica, né, a justiça de espaço, a justiça de trabalho. E aí a gente está, de alguma maneira, cortando isso, eliminando isso, recalcando isso. Então, como não adoecer? Como não ficar com medo? Como não se angustiar? Como não... eu acho que eu estou indo longe demais para a primeira fala, mas só para amarrar, a gente está... Não sei vocês, o sentimento de vocês, mas eu diria, se fosse para nomear, que a gente está sob ataque, né? Então, sob ataque, né? Você aumenta o cortisol, você aumenta a tensão, o estresse, burnout, sabe essas palavras, ansiedade, né? E, enfim, tem vários dados sobre isso. Vou passar para a Nurit para a gente seguir aqui. Boa noite, mulheres e não mulheres. Curiosamente, uma das palavras que a gente não pode mais falar para conseguir dinheiro nas agências de pesquisa nos Estados Unidos é a palavra mulher. É incrível. É incrível, né, esse ponto que a gente chegou. Mas eu queria retomar a história do adoecimento da nossa sociedade. Às vezes, a gente tende a achar que é a gente que está muito ansioso e angustiado e que a gente tem que arranjar um jeito de lidar com isso. Mas não tem como lidar com isso, porque esse não é um problema individual. Esse é um problema de uma sociedade. Quem está doente aqui é uma sociedade. Que não adianta, cada um de nós vai procurar meios para adoecer menos,
para se proteger da próxima pandemia, para não ficar com ansiedade climática, para não arrancar os cabelos diante das maluquices que o Trump vai propor. Mas, tudo bem, a gente pode tentar resolver esse problema no âmbito individual. Tem seu valor, é claro, muito importante, né? Porque senão a gente não consegue navegar nesse mundo. Mas a gente não pode perder de vista que não existe solução individual para o dilema no qual a gente se encontra hoje. Só existe uma solução coletiva. Só existe uma solução de transformação social, de uma transformação dessa sociedade que a gente vive. E se a gente não caminhar para esse lugar, não me perguntem como, porque acho que esse é o grande desafio, de como é que a gente sai desse lugar individualizado, atomizado, e caminha para uma construção coletiva que dá conta de resolver uma série de problemas que são os causadores últimos desse adoecimento. E isso vale para a gente ficar ansioso, mas isso vale para a próxima pandemia também, né? Quando a gente destrói a biodiversidade, como a gente destrói, quando a gente continua alterando o clima na velocidade que a gente vem alterando, evidentemente, a próxima pandemia está quase para bater na nossa porta. Então, não é só uma sociedade acelerada, com a tecnologia, é tudo o que a gente faz. É as formas que a nossa sociedade escolheu de estar no mundo, que vão desabar continuamente como bigornas sobre a nossa cabeça, e a gente não tem solução individual para isso. Guarda-chuva não segura a bigorna. Então, não adianta. A gente vai, claro, como eu disse e repito, a gente tem que se tratar individualmente, porque senão ninguém dá conta. Mas a gente não pode esquecer que não tem solução para esse adoecimento da sociedade sem ser uma solução coletiva. Então, eu acho que essa questão que a Maria colocou é muito importante também, de quem tem agência e quem não tem agência, ou seja, quem vale e quem não vale, né? Quem a gente julga ter alma e quem a gente julga não ter alma. Isso vale para seres de outras espécies, mas também vale para seres da nossa espécie, porque, do jeito que vai, parece que tem muitos seres da nossa espécie que continuam parecendo que não têm alma. Então, a gente vive realmente num mundo que causa profunda angústia, mas a gente tem que fazer esse esforço, que é o esforço hercúleo, mas é o esforço do nosso tempo. É o esforço de entender que as soluções não são individuais. Elas só podem ser soluções coletivas. Acho que é isso, talvez, que o universo está exigindo da gente, né? E a gente sabe quando você tem que ir, mas a gente está tendo que fazer essa mudança meio que arrastada, né? Mas eu acho que eu sou jornalista, então o tema de mudanças climáticas ele entrou na minha vida por meio do meu trabalho, da minha profissão. Eu fui estudar, fui entender o que era racismo ambiental, né? Produzir conteúdo sobre isso. Mas eu acho que entender essas mudanças climáticas, o risco que isso traz e como isso precisa fazer com que a gente tenha uma mudança de postura mesmo, é uma mudança muito profunda. E a gente não tem tempo para isso. Se a gente olhar aqui, sair aqui do Sesc, você vê o ponto de ônibus está cheio, os ônibus estão cheios, a gente está correndo, a gente tem que pagar o boleto, a gente adoece, aí a gente tem que cuidar do meu filho, aí eu tenho que voltar, ele vai para a creche ou não vai, e será que eu vou conseguir fechar um mês? Como é que a gente consegue, de repente, mudar essa chave se não tem tempo? Porque a gente tem uma palavrinha ali que é desigualdade, e eu vejo que a gente tem desigualdades diversas, mas a gente tem a desigualdade do capital, né? Que a gente tem um sistema capitalista, então a desigualdade do capital que vulnerabiliza grande parte da população, mas eu vejo uma desigualdade de tempo também, de tempo de qualidade, uma desigualdade de tempo livre para pensar, para se repensar, para se recolocar, para entender as coisas. E, normalmente, as pessoas que estão mais vulnerabilizadas no termo de capital também são as mais vulnerabilizadas na questão do tempo. E quem tem tempo livre está querendo mais capital, não tá muito aí para pensar, né, uma sociedade diferente. Então, falei para caramba, era para fazer uma pergunta, me estendi um monte. Mas é para dizer como a gente consegue internalizar o que o universo está pedindo para a gente nesse momento, que vocês estão precisando mudar, não está legal isso daí, não. Sem tempo. Eu quero falar 3 coisas. Já vou voltar um pouco para ir contigo, depois vou para cá e depois eu... Mas vou ser rápida, tá? Primeira é assim,
a mudança é coletiva. Estou totalmente contigo, Nurit. Agora, eu diria uma coisa que é assim, para a gente conseguir se unir, isso é um dos maiores mistérios, né? Como é que você se conecta com o outro? Como você faz amor? Como você faz empatia? Como você faz vínculo? Como faz laço social? É muita tinta da psicanálise, da sociologia, da filosofia, o banquete de Platão, Antígona, Shakespeare, Freud. É um mistério. É um mistério. Como é que a gente realmente se conecta? E eu estou ultimamente bem mais ligada nesse tipo de discussão e ando mergulhada em, vou para Brasília, teto a terra, discutir política pública, e SUS, e ministério disso, e ministério daquilo, como aplicar a psicanálise. Cada vez, nunca fui da clínica individual só, mas cada vez mais como potencializar essa ferramenta tão incrível que é a psicanálise e a transformação de si para ser a transformação de nós, enquanto pequeno coletivo, pequeno grupo que vai ampliando, que vai ficando macro. E eu diria que uma mudança dialetiza a outra, que quando você se transforma em nós, dupla, depois trio, depois família, depois grupo, a gente se transforma, isso transforma alguns elementos do interior desse coletivo. E aí vai se espraiando, e aí muda a chave mental. Muda a ideologia, o mindset, o espírito do tempo, a forma de vida, o inconsciente coletivo, qualquer expressão dessas que a gente tem para dizer do que paira aqui inconscientemente, que a gente, por exemplo, começa a ter horror de colocar um corpo negro num tronco e espancar. Eu acho que, por mais racista que a gente seja, essa é uma cena que a gente tem enjoo disso, entende? Atinge nossa sensibilidade, é inconsciente. Isso tem o quê? 200 anos. Você pegar uma mulher, no Brasil, pelo menos, e você colocá-la de quatro, apedrejar. Isso fere a nossa sensibilidade. Entende? Então, alguma coisa aconteceu que é do coletivo, é do interior de cada self. Isso é um mistério, essa dialética indivíduo-sociedade. Então, tem que bater muito profundo em cada um de nós e você ter vontade de dialogar, de fazer, por exemplo, a nossa mesa e fazer várias pessoas virem aqui à tarde de uma terça-feira, pegar o ônibus, o metrô, seu carro, enfrentar o trânsito, vir no fim da tarde em Pinheiros para fazer essa conversa, nessa roda. Então, tem um desejo de conectar com o outro, que parte de um eu também e que faz o elo social. E, para isso, também precisa de tempo. Para se relacionar, estou falando de relação, de laço, precisa de tempo. E, sem dúvida, tempo é a mercadoria mais valiosa do contemporâneo. Dizem que o novo petróleo são os dados. E é verdade, Tanto que o Face, Meta, a galera está brigando pelos seus dados, se dá de graça, não dá e tal. Mas, na verdade, mais que o dado, qual é a mercadoria rara? É a sua atenção. O que cada rede social briga é pelo teu olho que está lá naquele anúncio determinado. Então, a atenção, a presença, é o grande objeto de disputa. Isso é o teu tempo. Quem é que vai roubar o teu tempo mais eficazmente? Quando a gente fala, o Haidt, o Jonathan Haidt, que fez A Geração Ansiosa, o livro, e que engendrou um movimento global de vamos proibir os celulares nas escolas, e está passando a lei no Brasil, esse ano está começando. Por que essa luta? Porque eu quero que o teu olho de aluno esteja aqui neste conteúdo, nesta lousa. Larga esse raio desse celular. Então, tem uma briga para você ter tempo. E aí, minha última referência, Maria Rita Kell,
que é uma psicanalista e trabalha muito com social e com a teoria crítica, e Frankfurt e tal, escreveu um livro há uns anos já, O Tempo e o Cão, que é sobre as depressões. Qual é a tese central? O mundo que a gente vive nessa aceleração não te deixa elaborar a experiência. E aí você adoece. Basicamente, é como se a depressão, no fundo, né, ansiedade e depressão, vamos pegar 2 grandes sintomas de saúde mental, de adoecimento mental, na verdade. A base é que você é atravessado pela experiência, você é afetado, afetos que você não digere, não elabora, não consegue pensar, não consegue sonhar, associar por palavra, fica real, 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 real em bloco e não tem travessia simbólica, né? Fazendo uma alusão ao Lacan, RSI, real, simbólico, imaginário. Você fica acachapado, estão te torturando. Então, precisa de tempo. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, O microfone utilizado por Maria parou de funcionar. Mas agora que você ia dizer como é que a gente vai fazer isso? Não, peraí, Conclui, né? Não, Maria, pelo desculpa. amor de Deus. Fala aí como é que a gente vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Semayal oferece o seu microfone para Maria. acabou a bateria, né? E eu achei que estava falando pouco, né? Mas tudo bem. Como a gente vai fazer isso? Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que a gente pode aqui começar a fazer um exercício de pensar na prática, como começa a fazer, né? Então, a primeira, eu estou convencida, não sei, eu tenho um filho que está assim tateando essa adolescência, menino, e que ele diz: não, mamãe, você é muito hippie. Pode ser. Pode ser que eu seja muito hippie, mas eu vou contar uma pequena experiência. Eu falei para as meninas aqui, acabei de voltar da Bahia, cheguei ontem, e estava numa vivência assim, com vários gringos, e numa ilha longínqua, sem sinal de celular, tal, e tinha uma suíça, muito mais hippie que eu, assim, profissional, e ela estava com uma mochila e está viajando no Brasil há 4 meses. E ela me ensinou uma coisa, isso que eu queria trazer aqui, que a mochila, no máximo, tem que ter 7 quilos. E ela conseguia dormir nem em barraca, ela dormia numa rede, na árvore. E ela tinha 7 quilos. Eu falei, 7 quilos, você está viajando há 4... O que você carrega? Me dá. Ela me deu a lista. É assim, 2 vestidos, 2 calcinhas, porque você lava uma, usa a outra, troca. Você tem que ter um lenço que daí já serve meio de camiseta, de frio, de canga, de tudo, tipo um pano. Pedaço de pano. Um shorts e uma camiseta. Eu falei, Ani, uma camiseta? Pode ser 2? É isso. Né? Uma escova de dente e um óleo para a pele. Eu falei, uma escova de dente, só um óleo, mas espera aí, shampoo, como é que é? Então, assim, e a Suíça, ela é bem enigmática, bem interessante essa personagem. Eu adoro personagens, né? Trabalho com isso, achei sensacional. E aí ela tem uma residência artística na Suíça, ela tem uma casa e ela dá bolsas e paga para artistas fazerem residências ali nos Alpes suíços. Então, assim, tem alguma questão ali, ela tem grana, e, ao mesmo tempo, tem uma questão com o desprendimento. Então, essa foi a nossa conversa ao longo de 2 semanas. A história era não dar mais para não desapegar. Então, eu acho que isso me marcou, né? Fundo já é uma coisa que, assim, eu tenho preguiça, gente, eu sempre falo, né? Eu tenho tanta coisa para ler que eu não consigo ficar fazendo compras, que demora, né? Você tem que ficar e ver, e fazer uma rodada, e eu não tenho paciência, não. Então, assim, eu já estou no consumo consciente, no desapego, não consumir, isso faz desde que eu nasci.
Mas agora eu acho que a gente teria que radicalizar isso. Realmente, a questão de moda, outono, inverno, paleta, sabe umas coisas assim? O que você usa? Não, como é? A gente está muito habituado a essa incorporação de objeto. E é objeto, a mercadoria, mesmo que não seja só material, a mercadoria experiência, né? Que agora é a nova moda, você comprar experiências e serviços. Eu me pergunto, para que tanta experiência, para que tanto serviço? Eu acho que teria que ter esse shift radical do desprendimento, do desapego, do... Eu não sei se a gente vai se unir, mas é alguma coisa por aí. Eu estou meio convencida disso, sabe? Eu li ontem uma matéria, longa matéria sobre plástico e nanoplástico, não sei se eu estava no mar. É muita produção de plástico, é muita... É como se a gente estivesse se enfeitando, a gente está se enfeitando demais. E a gente vai morrer por causa disso, sabe? Falando de plástico, eu lembrei do que o Trump quer voltar com os canudinhos de plástico. Falou de plástico, eu lembrei disso, gente. É uma sequência de tragédia, né? Nossa, por favor, Nurit. Parece que o Trump tem uma checklist. Assim, todas as coisas que, de alguma maneira, incomodaram ele na vida de homem branco, e aí ele tem que tirar, né? Canudinho não gosto de canudinho de papel. Cara, o cara é presidente dos Estados Unidos há 3 semanas, ele vai fazer um decreto sobre canudinho de plástico. Gente, olha isso, né? Bom, eu queria falar sobre o tempo. Eu acho o seguinte... É muito conveniente para uma sociedade como a nossa que as pessoas não tenham tempo para pensar em nada. Entendeu? Uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, tem que pegar um transporte e gastar 3 horas para chegar no trabalho, depois vai chegar em casa às 10 horas da noite. Cara, não dá para pensar em absolutamente nada. Mas o problema é que, se todo mundo vive assim, ninguém vai parar e pensar: será que dava para fazer diferente? Será que eu posso simplesmente não ir e simplesmente descer e assassinar todo mundo porque essa exploração é o fim do mundo? Mas se você não tem tempo para pensar em nada disso, é muito difícil transformar. Então, essa falta de tempo, na minha opinião, é projeto. Entende? É projeto. Você tem uma sociedade atomizada, onde cada um cuida do seu quadrado e vai lá resolver o seu problema, do seu boleto, ou sei não sei o quê, e acha que o mundo é assim, que só tem um jeito, que é esse jeito. E isso, eu acho que a pandemia foi altamente ilustrativa disso. Porque não sei se vocês se lembram, no começo da pandemia, que ninguém sabe como é que ia acabar o negócio da Covid, as ruas vazias, todo mundo pensava: realmente, não podemos viver num mundo assim, tão predatório, que absurdo, vamos ter que mudar tudo e tal, né? Não tinha... As pessoas o Bruno Latour falou isso, todo mundo falava isso, né? Mas aí, qual é o problema maior disso? É que, tá bom, não vamos mais viver assim, não. Beleza. Então, vamos viver como? Pois é, não me ocorre nada nesse momento. E esse é um problema. A gente, ao invés da pandemia ter aberto uma janela que permitisse a gente vislumbrar um outro jeito de estar no mundo, ela, na verdade, era um espelho quebrado que a gente só via a gente mesmo. Então, tem uma dificuldade aqui, o Siddhartha gosta de falar da falta de imaginação, né? Que os sonhos, por causa dos sonhos, que a gente não está mais vinculado aos nossos sonhos, a gente não consegue mais imaginar coisas. Eu não sei se é por isso ou não é por isso, mas eu sei que a gente tem uma dificuldade imensa de imaginar outras formas de estar no mundo. E é por isso que, para muitos de nós, os povos indígenas são tão enigmáticos e até subversivos. Porque, quando você pensa que esses caras estão no mundo, não é nem com um paninho, nem com a redinha... Quando eu trabalho na Amazônia, então vou lá e descubro, a cada vez que eu vou, que basta você ter uma rede, peixe e farinha, que está tudo certo.
né? Que você não é só uma questão de desapego, é também, mas é uma questão de como é que você escolhe estar no mundo. E aí não é que todos nós agora vamos viver como os índios. Ah, é isso, galera, vamos todos abandonar a nossa civilização e viver como... Não, não é isso. Mas é claro que essa galera tem alguma coisa para ensinar para a gente. Não é à toa que o Eduardo Vieira de Castro, que é um grande antropólogo, diz que os indígenas são aquele pessoal que vai ensinar a gente a viver melhor no mundo pior. Porque já passaram pelo fim do mundo. Já estão vivendo o fim do mundo há 500 anos. E quando as pessoas dizem o futuro é ancestral, o que elas estão dizendo? O que é o futuro é ancestral? É que é nesses modelos que a gente pode começar a imaginar novas coisas. Não é fácil, porque é claro que não é a ideia, não é todo mundo abandona aqui agora e vai morar lá no meio da Amazônia. Claro que não é isso. Mas é que elementos desse tipo de estar no mundo, de modos de vida, podem nos ajudar a lidar com o que a gente vive agora. E aí a gente volta de novo para o tempo. Porque... quem já teve a oportunidade incrível de estar um tempo em algum lugar, que não precisa ser só uma aldeia indígena, pode ser uma comunidade ribeirinha, você vê que a relação dessas pessoas com o tempo é outra, completamente diferente. O tempo se desdobra tanto que você tem a sensação de que, nossa, mas esse dia está durando, né? A gente está aqui ainda, meio-dia, olha, peraí. Então, tem essa relação com o tempo, também poderia ser um novo aprendizado, mas isso só vai funcionar. Por isso que essa é a pergunta de como é que a gente faz isso em relação ao tempo, é uma pergunta tão definitiva, porque enquanto a gente não tiver... E aí eu volto para o começo, que a gente estava falando da necessidade de uma transformação coletiva, de uma transformação da sociedade. Enquanto a gente não chegar nesse lugar onde a gente entende que, se não houver uma transformação assim, não adianta. A maior parte das pessoas elas não conseguem desapegar porque elas não têm nem do que desapegar. A maior parte da humanidade vive tão precariamente que não adianta, é tão precário mas ela não tem tempo para pensar. E o problema climático, a crise da biodiversidade, é uma coisa tão longínqua, porque você precisa daquele dia, o dia a dia, é aquilo. E é por isso que a mudança tem que ser uma mudança muito maior, muito mais global. E aí, eu queria falar só mais duas coisas também, para não me estender. A primeira coisa é que, para a gente entender que a gente tem uma possibilidade de mudança, a gente precisa entender que esse lugar no mundo que a gente ocupa, esse jeito que a gente vive, não é uma condenação. Não é que a história da humanidade só poderia nos conduzir até esse lugar. Porque a agricultura, porque a divisão de gênero, porque a divisão do trabalho, porque o excedente de agricultura. Tudo bem, mas a gente teria outros caminhos. A humanidade tem outros caminhos. Esse lugar que a gente está é uma construção, é uma consequência de, vou dizer, entre aspas, escolhas, porque não são exatamente escolhas, mas momentos que nos conduziram a esse lugar. E se a gente entender que isso não é uma condenação, a gente começa a pensar em possibilidades. E pensar em possibilidades é muito importante. E eu não acho que a gente vai pensar em possibilidades de arranjar soluções para amanhã de manhã. Eu estou convencida que eu nem vou viver para ver essas soluções. Mas eu estou convencida que é assim, entendendo que isso não é uma condenação e sim uma construção, que a gente começa a pensar e vislumbrar e fazer o esforço de uma tentativa de luta para mudar, que nem é a curto prazo para uma vitória, mas por um imperativo ético, que a gente realmente precisa lutar por uma mudança, e aí a gente vai começar a tecer esse longo fio que vai, talvez, nos conduzir a um mundo diferente do que a gente vive. Então, isso era uma coisa. A outra, para a sorte de vocês todos, eu esqueci. Muito bom, nossa, ouvi vocês duas e eu viajei para vários lugares, aí eu acho que eu vou trazer uma questão que eu sinto muita falta, quando eu penso em saúde e desigualdade, de terra. Assim. Eu acho que um dos principais problemas da humanidade é a disputa por terra, a possibilidade de você ter uma casa, ter um chão onde morar. Como é que você vai ter saúde se você não tem uma casa? Aqui na Zona Leste de São Paulo, a gente tem visto as chuvas e o alagamento, tem acontecido, né, no Brasil inteiro. Mas tem um bairro, é o Pantanal. Eu vi uma entrevista de um morador e ele disse assim:
Não, todo ano eu compro as coisas sabendo que eu vou perder no começo do ano. Minha geladeira, meu não sei o quê, nananã, porque eu sei que vai encher de novo minha casa. Como você vai ter saúde, né, diante dessa conjuntura? E aí eu fico pensando na minha avó, que sempre foi uma mulher pobre, lavadeira, mas que tinha a hortinha dela, plantava as comidas dela. Como é que a gente faz? Era uma pergunta que eu ia fazer para você, mas acho que cabe para as duas, que para continuar um pouco isso que você trouxe, isso que você disse do desapego também. Porque eu sinto que a nossa sociedade está numa espécie de luto lento, assim, sabe? Isso daqui não funciona mais, já morreu. A gente precisa, de fato, voltar a alguma casa. Talvez a gente não precise voltar tanto, mas a gente precisa voltar, de repente, a uma nova filosofia de vida, a um novo modo de viver. E por que é tão difícil a gente fazer isso? Porque, de alguma forma, a gente já conhece essa realidade, né? Eu entrevistei uma nutróloga uma vez e ela me disse uma coisa que eu fiquei, porra, realmente, ela falou, a gente se afastou da cozinha. Todas as pessoas, mulheres e tudo mais, a gente parou de cozinhar. Aí ela estava me falando num conceito de mulheres negras, né? A gente foi para a universidade, a gente conseguiu ir trabalhar, e foi para fora, e, né, conseguimos, né, uma parcela muito pequena de mulheres negras, mas as que conseguiram, aí começam, não vou cozinhar mais não, né? Sei lá, vou contratar alguém, ou vou só comprar comida. A gente acaba importando um jeito muito eurocêntrico de viver. E a gente vai se afastando de cuidar do dia a dia, que, de repente, é o que nos dá saúde, né? Por que a gente tem essa dificuldade de voltar para o que talvez é o que vai nos tornar mais saudáveis? Faz sentido, Maria? Mais ou menos? Vocês que sabem. Eu acho que, basicamente, tem um problema de fundo básico que é insuperável, que é o seguinte: a gente olha para esses outros modos de estar no mundo e diz, que coisa atrasada, primitiva, meu. E isso impede a gente de entender o que são esses modos de vida de verdade. Então, a gente usa uma régua para olhar para esses modos de vida, que é uma régua tecnológica. Não é tecnológica no sentido amplo da palavra tecnológica, porque senão os caras têm um monte de tecnologias também. Mas a gente olha e vê nessa tecnologia, esse mundo que a gente vive, o microfone, o celular, o computador, mas esse pessoal não desenvolveu nada disso. Mas, gente, que pessoal atrasado. Então, a gente tem uma resistência em reconhecer o valor do conhecimento desses povos. E isso faz com que a ideia de que eles vão ensinar a gente a viver melhor no mundo pior não funcione, né? Porque a gente não quer dar esses passos para trás. Porque, não, mas agora que eu já tenho todo esse computador, esse celular, já vim para a universidade, já ando de metrô, e não quero essas outras coisas. O problema é o problema, de novo, da saúde que a gente está falando no início. É que, se a gente usa a régua do computador, do celular, da bateria, realmente, né, a nossa sociedade é muito mais avançada do que a sociedade dos povos indígenas. Massa. Vamos experimentar jogar essa régua fora um pouquinho. Vamos puxar a régua da felicidade, do bem-estar. Quem é atrasado de verdade? Quem é a sociedade que vive muito melhor? Não sei se seja a experiência, por exemplo, dos povos indígenas aqui em São Paulo, quando eles olham as pessoas na rua, eles dizem, esse pessoal não tem família, não? É uma coisa tão chocante uma pessoa na rua. É tão absurdo que a gente choca com a gente, nem olha mais na cara da pessoa. Nem olha mais na cara da pessoa. Então, são mundos tão diferentes. Então, para a gente fazer esse caminho de volta, seja ele para a gente cozinhar para a gente mesmo, seja a gente entender, desapegar, como a Maria falou, seja a gente entender que a gente precisa de uma vida mais coletiva, menos atomizada, a gente teria que abrir mão de tantas coisas que acabaram tendo tanto valor para a gente também, que é muito complexo. Então, eu acho, sinto muito ser o arauto das más notícias, né? Trago más notícias, é verdade, mas não posso fazer diferente. Eu acho que a gente está numa situação muito difícil e que a gente precisa começar a pensar e vislumbrar com calma possíveis soluções a longo prazo. Não tem saída fácil para esse lugar que a gente está.
A gente não vai sair daqui por um milagre. Então, não tem. A gente precisa criar novas formas de estar no mundo. E, certamente, a gente não vai conseguir fazer isso simplesmente jogando no lixo um monte de coisas das quais a gente está muito apegado. A gente tem que revisitar elas, ressignificar essas coisas. Então, é um esforço enorme que a gente não sabe nem como começa. Mas isso não quer dizer que a gente não deva começar, já devíamos ter começado ontem, né? Estamos já atrasados. A gente tem que começar a fazer isso. Agora, é um trabalho gigantesco. Mas o Leminski dizia assim, distraídos venceremos, né? Aí a pessoa dizia assim, como assim distraído venceremos? Não, distraído não vai vencer nada. Mas não é isso. É distraído da impossibilidade da vitória. É distraído do poder do opressor. É distraído da dificuldade. Porque se você não se distrair um pouco da dificuldade que é provocar essa mudança, fica impossível. É assim que a gente, não sei se vai vencer, mas é assim que a gente tem que continuar um caminho de uma luta que é, de novo, como eu falei para vocês, é uma luta que é por imperativo ético, que não pode deixar de ser feita, por um mundo melhor, um mundo menos desigual, um mundo onde o tempo não seja um recurso tão escasso para a grandíssima maioria da humanidade. E a gente está falando da grandíssima maioria mesmo. E agora, a gente chegou num momento que a gente está falando de vidas ameaçadas cotidianamente em vários lugares do planeta. Aqui sempre foram, né? Não é novidade para ninguém, mas no mundo todo, e cada vez a situação se agrava. Então, é um enorme desafio. Mas não é para a gente pular do viaduto ali da esquina, é para a gente entender o tamanho do desafio e incorporar o Leminski. Distraídos venceremos. Bom, distraídos venceremos, de alguma maneira, a gente está trabalhando com uma ideia apocalíptica, né? Então, e você mesma citou, né, de alguma forma indireta, o Krenak, Como Adiar o Fim do Mundo. Aquele livrinho do Krenak tem, né, o Amanhã Não Está à Venda, toda uma discussão. Tem uma dupla face, né? O Schopenhauer também, A Queda do Céu. A gente tem, vamos dizer assim, toda uma crítica e que a gente precisa fazer sobre a nossa forma de vida, a nossa maneira de estar aqui no planeta, e de estar com o outro e de estar com a gente mesmo. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro e está operando como uma premissa dessa nossa conversa, de que tem um sentimento e uma realidade que diz, opa, para onde a gente está indo? O que está acontecendo? A gente está bem? Né? Então, a primeira pergunta, estamos bem? Talvez não tanto quanto a gente imaginaria, ou desejaria, ou até mereceria. Então, a primeira parte é um diagnóstico. Não estamos tão bem. Segundo, para onde estamos indo? É um trem descarrilhado? É um precipício? É um fim do mundo? É um apocalipse? O céu está caindo? Não só sobre os mais frágeis e sobre os que estavam aqui, né, os originários e que foram soterrados e que foram dizimados e todos os genocídios, mas eu tenho dúvidas se quem tem muito dinheiro, por exemplo, muito poder, se está bem também, se está funcionando. Então, acho que eu acho que é um momento histórico que é interessante, não é só uma elite que está muito bem obrigada e uma massa gigantesca que está sofrendo e oprimida. Não estou querendo fazer defesas e relativismos. Claro que existe essa diferença. Mas o que eu escuto, o que eu sinto, o que eu vejo, os testemunhos, é que quem está muito bem materialmente está sofrendo. E também não está bem. Também não está feliz. Também está o consumo, por exemplo, tem dados, né?
consumo de remédio tarja preta e de toda a indústria química, legal e ilegal, né? Aí você vai MD, cogumelo, cocaína, álcool, tabaco, vape e todos os psicotrópicos, é altíssimo, classe AB. Então, gente com muito dinheiro toma remédio para dormir, para acordar, vinvens para trabalhar, frontal, assim, não estamos bem. Primeira parte da conversa é que tem esse sentimento, estou chamando assim, né? Fim do mundo, queda do céu, apocalipse, mal-estar na civilização. Freud, Krenak, Schopenhauer, o Bruno Latour, o Viveiros, né? E aí, segunda parte, então, e aí volto para o Siddhartha, né? Eu fiz uma mesa, o Siddhartha, e também a Hannah Limulya, tem um texto, uma antropóloga, talvez você conheça, trabalha com os Yanomami, lá, né? Extremo norte do Brasil, e tem um livro sobre os sonhos, o desejo dos outros. Então, a gente está exercendo, procurando descobrir a capacidade de sonhar, de imaginar, de pensar fora da caixa. Por isso que eu digo, primeira posição, né? Então, quando eu digo desprendimento, não é só um desapego material e se livre do consumo, do hiperconsumismo, de coisas, de experiências. É também, mas é um desprendimento radical de uma forma de vida, né? Lebensformas, as formas de vida que a gente está levando até então. Se a gente está combinando que tem esse mal-estar, que não está bem. Então, a primeira coisa é fazer o luto. É um processo muito difícil, porque é fazer um luto do que a gente sempre acreditou, e a gente se perde. Quem sou eu? Qual é a minha imagem nesse espelho? Está partido, tem angústia, tem medo do que pode ser o futuro, vou perder o emprego. O que é inteligência artificial? O que são as redes sociais? Né? E aí, também a gente está discutindo isso. A gente parte de um pessimismo atroz, o mundo acabou. Tem um amigo que vai casar e marcou o casamento e não vai ter filhos pela crise climática. Está muito comum isso, né? Então, não vou botar filho nesse mundo. E o outro lado é um otimismo excessivo tecnológico que inteligência artificial vai conseguir dar conta e redistribuir os problemas. Então, pronto, estamos safe, passou. Né? A realidade é mais complexa que isso. Então, como é que a gente vai sonhar mundos possíveis e inventar o que fazer? Aí eu já vou dar um outro imaginário. Vou usar aqui um outro imaginário, né? Desprender de coisas e de consumos e suportar o vazio. Isso, para mim, está claro que a gente não está conseguindo fazer. Porque, pensa bem, gente, quando você tem muita técnica, e a gente está avançando no nível de tecnologia, que a gente está fazendo grandes máquinas fazerem grandes trabalhos, e vocês estão acompanhando, né? Esse tripé, inteligência artificial, robótica e biotech, né? Uma tecnologia que vai dentro dos corpos e está fazendo uma espécie transhumana e está robotizando os nossos movimentos e está robotizando a nossa inteligência, nosso conhecimento, você não vai ter o que fazer. Para resumir muito a ópera, né? O que a gente vai fazer? Daqui a pouco, bom, eu ando trabalhando com inteligência artificial eu mesma. Então, eu estou mergulhando nesse universo, estou aprendendo isso, estou eu mesma fazendo um bot de mim, né? Porque antes que algum aventureiro o faça, como diria Fernando Pessoa. Então, assim, é assustador, é interessante, é difícil, mas como é que a gente vai passar, como é que a gente vai reaprender a estar no mundo com o vazio? Porque muito do movimento do imediatismo, do hiperconsumismo, da hiperapropriação, de uma voracidade oralizada, é porque você tem angústia do vazio, você faz, incorpora. Então, é um outro luto. Como você vai estar aqui? Aí eu diria assim, a gente vai ter que reaprender a estar junto com o outro e não fazer nada. Vai o quê? Contar história,
vai estar em torno da fogueira, vai cantar música, vai, né? E, claro, antes tem uma luta realista, que é dividir a riqueza minimamente, fazer a renda universal básica, ter terra, ter comida, voltar a plantar, cozinhar, vai ser o local. Como é que a gente vai conseguir mudar a cabeça de, né, as 3.000 pessoas bilionárias que estão running the planet, né, estão coordenando o mundo aí? Será que vai dar para fazer essa virada de chave? A gente vai matar metade da população ou a gente vai conseguir estar aqui agora? Vai ser quando isso? Vai ser daqui a 20 anos, daqui a 50, daqui a 100? O que a gente vai fazer no planeta? É tão radical quanto isso. Eu não acho que é menos que isso, não. Nurit, você quer falar um pouco sobre tecnologia também? Eu acho que a Maria Homem trouxe bastante esse aspecto agora. E a gente tem visto as pessoas venderem a íris, né? Mais uma vez, eu vi muitas notícias de, sei lá, estava custando R$300 a íris das pessoas, né? E aí você pergunta para as pessoas, você sabe o que vão fazer com as suas íris? Não, mas R$300 vai mudar a vida dela naquele momento de alguma forma, né? Então tem isso dos dados, dessa tecnologia super avançada e de criarem robôs e não sei o quê, com muitas capacidades humanas. E aí eu me pergunto, a gente precisa ir para lá? É tão importante assim? Precisa chegar nesse nível? A gente precisa colocar tempo nessa criação? Mas, enfim, só porque isso me deixa muito puta. Você quer comentar um pouco de tecnologia? Quero. Eu acho que essa coisa que você fala, a gente precisa, né? A gente precisa ir lá, a gente precisa fazer isso. Eu acho que é uma das perguntas chaves da tecnologia. Porque eu li um livro outro dia que aí tinha uma parte que um cara que era desses grandes da tecnologia, da ciência, né, que levou a bomba atômica em Los Alamos, ele dizia assim, a gente faz isso, as pessoas acham que a gente faz isso por dinheiro. A gente não faz isso por dinheiro. As pessoas acham que a gente faz isso por poder. A gente não faz isso por poder. A gente faz porque é muito interessante. E esse é o grande lance. Claro que tecnologia tem a ver com poder, tem a ver com dinheiro, o Elon Musk não deixa a gente mentir, é claro. Mas tem a ver com essa curiosidade humana também. Então, é aquela ideia de que o que pode ser feito, vai ser feito. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente fala, vamos fazer a moratória daquela nova biotecnologia super... Tá, a gente faz a moratória, meia dúzia de anos, mas depois as coisas se naturalizam e são feitas. Né? Quando os transgênicos começaram, as pessoas ficavam horrorizadas. Como assim, transgênico? Você vai inserir um pedaço de um micro-organismo dentro de uma planta? Que loucura! Esses organismos não trocam material genético há bilhões de anos. Quem somos nós para ficar fazendo isso? Aí todo mundo consome, está super naturalizado. Né? E assim, a tecnologia caminha assim. Então, eu não sei se a gente vai conseguir deter. E por quê? Porque as decisões sobre a agenda tecnológica, elas não são decisões democráticas. Quem é que decide que tecnologia vai desenvolver? Né? Quem é que decidiu que seria incrível ter um telefone celular por pessoa, para cada pessoa? Quem é que decidiu isso? Essas decisões são autocráticas. Elas são as decisões do cara que é dono do Elon Musk da vida, do Zuckerberg, sei lá o quê. Dessa galera que decide. Quem é que resolveu que vai ter um programa que decide como é que as proteínas, que é capaz de dizer como todas as proteínas do nosso corpo se dobram, quebrando uma barreira, que era uma barreira enorme que existia na biotecnologia, que era, a gente tinha feito o projeto Genoma Humano, que beleza, agora a gente já conhece o genoma. Ótimo, já sabemos como é que é o DNA. O DNA vira, no fim das contas, né, RNA, e vira proteína. Só que como é que essas moléculas se dobram? Elas são moléculas muito grandes. Como é que elas se dobram? E não saber como elas se dobram é um problema, porque quando a molécula dobra errado, dá tudo errado. O organismo é inviável. Aí o cara desenvolveu um programa que diz, agora a gente sabe tudo. Como é que... ganhou o prêmio Nobel ano passado, né, de Química, que é um dos caras da inteligência artificial da Google. É o mesmo cara que desenvolveu toda a linha de inteligência artificial da Google, a DeepMind. Então, o que acontece? Quem decidiu que a gente precisava de um programa que dissesse
como as proteínas se dobram. Ele, a equipe dele, sei lá quem, não fui eu. Mas isso quer dizer, isso é rompeu uma enorme barreira na biotecnologia. O que você pode fazer hoje em biotecnologia é totalmente diferente do que você poderia fazer antes do programa que chama AlphaFold, que passou a existir, sei lá, 3, 4 anos atrás. Então, eu estou dizendo isso porque tudo bem que a gente pode também levantar aqui várias coisas incríveis que esse programa vai fazer, não é só coisas horríveis. Mas que essas decisões de que tecnologias a gente precisa e como é que elas são desenvolvidas são decisões que estão na mão de pouquíssimas pessoas. Não estão na mão de uma sociedade, não é uma política pública. E você vê, não é mesmo quando você pensa assim, tudo bem, a gente tem uma agência de fomento, pensa no CNPq da vida. É uma política pública, de Estado e tal. Mas essas próprias agências de fomento são pautadas por uma série de interesses. Então, a gente sabe, por exemplo, como é que a ciência avança em função da indústria de armas. Né? A gente viu esse projeto todo atômico, né, que atirou bombas atômicas. Como é que funcionou? Funcionou por causa da Segunda Guerra Mundial. Teve dinheiro por causa disso. Tudo que é feito hoje, em termos de espionagem, vigilância e tal, que é fruto de guerras. Então, a gente não tem agência sobre a agenda tecnológica. Essa que é a verdade. Então, a gente não precisa, mas a gente vai chegar, sim. E aí eu acho que a gente tem o reverso da moeda. A gente não pauta isso, não é democrático. O processo de tomada de decisão em ciência e tecnologia não é um processo democrático. E, por outro lado, a gente, como sociedade, aposta todas as nossas fichas na tecnologia. A gente acha que a tecnologia vai resolver nossos problemas. E é claro, pandemia, beleza, vai ter vacina, relaxa. Na próxima, a gente vai ficar menos preocupado, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter uma vacina. Não sei, tem um problema de água, dessaliniza o mar, gente, por favor. O solo não é mais fértil? Mas a gente tem milhões de fertilizantes químicos, biológicos sendo produzidos. Só que o problema é que, a tecnologia nos trouxe até onde a gente está. Essa beira de abismo que a gente está, uma responsabilidade dessa beira de abismo é o desenvolvimento tecnológico, para o bem e para o mal. E a outra coisa é que tecnologia é também geradora de desigualdade. Olha o mapa da distribuição da vacina da Covid no mundo, e você vai entender que tecnologia não é para todo mundo. Não precisa ir longe. Olha aqui no Brasil. Chega para todo mundo a tecnologia? Quantas coisas não chegam para a maior parte das pessoas? Então, a gente tem uma coisa complicada. Então, as tecnologias vão ser desenvolvidas porque as pessoas acham que é interessante, sei lá, quem decide. Então, um processo de tomada de decisão que não é nosso e que não é democrático. Por outro lado, a gente aposta nossas fichas, acha, aquecimento global, né, tem uma hora aí, eles vão resolver. Né, a tecnologia vai resolver. Alguém, eles. Quem? Não sei, vai resolver. E, por outro lado, a gente está apostando em mecanismos que geram mais desigualdade. Então, é um cenário. Eu não quero me contrapor a Maria, que disse que a gente não deve, não sei se ela queria dizer que a gente não deveria abraçar um cenário apocalíptico, mas eu acho que a gente não deve abraçar um cenário apocalíptico, mas a gente também não deve ser assim poliana e ficar achando que as coisas não são muito graves. Elas são, sim, muito graves. Elas são, sim. Mas isso, como eu disse para vocês, não deveria nos levar correndo para o próximo viaduto, da onde nos atiraríamos. Não é o caso, eu acho, ainda. Eu acho que a gente tem um espaço ainda de construção. E aí, sim, vem tudo que ela falou, da imaginação, da queda do céu, de o que vai ser o mundo no futuro, dessa tentativa de vislumbrar o que poderia ser. Porque, enquanto a gente não souber o que pode ser, a gente não sabe nem para onde ir, a gente fica meio perdido. Então, eu acho que o esforço é de imaginação também. Muito bem, obrigada, Nurit. E agora, vocês. Estão abertas as perguntas. Tem um microfone por ali, tem uma mão levantada ali já. Normalmente, a gente faz no máximo 3, tá, gente? Então, quem tiver perguntas, já se...
Ali, chegou. Olá, boa noite. Eu sou o Tauan. Eu trabalho como agente comunitário de saúde e nos últimos tempos assim tem sido bem complicado assim lidar com as coisas, mas especificamente no último mês. A minha fala vai ser um comentário barra pergunta. Eu acredito que a maioria dos problemas que a gente vive, eu estou tendo mais entendimento disso, vem por causa do desejo de um grupo de pessoas que tem o poder de decidir que as coisas vão funcionar dessa forma e, enfim, funciona dessa forma. E aí, nessa questão do tempo, das dificuldades que a gente vive, eu estou tristemente acreditando que, mesmo que a gente tivesse tempo, mesmo que a gente tivesse as possibilidades, a gente ia continuar escolhendo fugir, porque a gente não sabe como lidar com a situação. E aí a minha questão é, assim, parece que a gente que está reunido aqui, a gente que pensa sobre essas coisas, parece que é um defeito, parece que a gente é estranho, assim, sabe? Eu não estou conseguindo lidar com isso. Parece que é um problema, assim, sabe? Parece que eu não pauto a minha vida em realizar um desejo pessoal, assim, individual. Eu me importo com o outro e parece que eu estou errado, sabe? É tipo, não sabe? E eu não sei lidar com isso, gente. Tem sido muito difícil isso, sabe? Enfim, e é isso. Tauan. Ô, Tauan, eu me irmano nessa sua angústia, né? Então, acho que todos nós aqui. Então, você pôs a tua fala na roda, acho que certa, né? Porque é bem isso que a gente está falando. E assim, até para juntar você com a Nurit, eu diria assim, se a gente entra muito no Apocalipse, a gente se desimplica. Porque o céu caiu, tipo, com perdão do bom português aqui, fodeu, né? Então, tá perdido, fuck off, estou fora e, né, entreguei para Deus. Ou, se a gente está no extremo oposto, que é meio delirante, maníaco, né? Ou a gente está super depressivo ou está super maníaco, né? Para usar esses termos assim, dessa oscilação delirante, maníaco-depressiva. Mas, enfim, pode ser super apocalíptico ou super otimista. Então, imagina, pega nada. O Trump aí é retórico, um jogo retórico. As instituições americanas, e mesmo Bolsonaro, qual o problema? Brasil, olha aí, ó, né, não vão fazer drama, tá aí a tecnologia, vai, né, a humanidade nunca teve tão bem, porque, lembra, a expectativa de vida era 30 anos, agora é 74, global, 82, Brasil, que bom. Então, que também implica que você se desimplique. Essas duas posições, acho que são perigosas. Então, o mais difícil é a gente dizer, tá complexo, é um desafio e vou ter que pensar sobre isso. Por mais que eu me angustie, por mais que seja, né, difícil, e eu pessoalmente me angustio e falo, né, ontem lancei estou fazendo um curso online, teve, enfim, fica a dica aqui. Segunda, quarta e sexta essa semana, amanhã de novo, 8h. Estou fazendo essa semana uma conversa e falei ontem à noite que eu, pessoalmente, tenho angústia. Eu capto, né? Quem trabalha com psique é um pouco uma antena do mundo, né? Eu escuto muito na clínica os livros, as mesas, os debates, e fico lendo livro, jornal, pessoas. É uma leitura contínua do mundo e de discursos vivos e mortos. Então, fico às madrugadas fazendo isso. Por quê? Porque estou angustiada, porque tenho um filho, porque tenho amigos, porque amo pessoas, o planeta, né? E eu acho que essa posição do meio, da instabilidade, é a posição para a gente tentar ocupar. Porque a gente vai falar, bom, então vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Se deixar incomodar pelo caos, pelo apocalipse,
pelo desafio, mas sem a paralisia de que o mundo vai se resolver, porque sempre se resolveu. Então, porque, exato, não veio do céu, a gente produz o que a gente vive. Né? Não são forças transcendentais que estão dando o caminho e traçando a rota, seja o que Deus quiser. A gente já descobriu que nós somos agentes da história também. E com poderes limitados, mesmo assim, a gente, né, unindo e desacreditando algumas instituições que são transcendentais, algumas narrativas, elas perdem força, né? As igrejas foram perdendo força. A gente vai retirando a transferência, o sujeito suposto saber que a gente projetou. Eu acho que é isso que a gente vai fazendo, né? Enfim, só para fechar, tem muita gente boa fazendo esse trabalho, e aí eu tenho uma amiga, chama Helena Peta, médica, e que foi ficando angustiada também, fez uma série de TV, fez um filme, talvez você conheça, sobre agentes comunitários de saúde, chama Unidade Básica, a série. E o filme chama Quando Falta o Ar. Eu fiz um debate desse filme nos Estados Unidos, até que eu estava tão angustiada, enfim, por problemas também pessoais de luto e da vida, e da pandemia, e do planeta, e fui fazer um sabático em 2022 nos Estados Unidos. Então, assim, sem dúvida, eu tenho consciência que é um lugar privilegiado, né? Você fica em crise, você vai estudar, também receber um convite irrecusável para estar numa grande universidade, que é Harvard, que, para mim, é uma Disneylândia, né? Para quem gosta de cruzar pessoas, bibliografias, ideias, e botar a cabeça para pensar, e foi muito bom. E aí cruzei pessoas interessantíssimas que estão nessa mesma vibe, estão buscando fazer coisas. Então, uma médica que foi saindo, né? E cada vez do seu trabalho aqui e indo para a comunicação e para o audiovisual para discutir isso com mais pessoas e atingir milhares ou milhões de mentes, né? Então, assim, existe essa vontade, existe, assim, eu sinto isso. E eu vejo o mundo como, enfim, já falei de precipício, já falei de resistência, mas eu sinto que agora é quase guerra. Eu já estou numa narrativa, sabe? Glauber Rocha, sabe? Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Guimarães Rosa, esse Dante Alighieri. Eu tô aí nessa parada. Eu acho que assim, vamos, gente, porque as forças do mal, pulsão de morte, Eros versus Thanatos. Então, assim, vai ter que fazer muito elo, muito laço, muito Eros, porque a pulsão de morte está vindo com tudo. Eu não sou psicanalista, né? Mas eu sou opinativa, então vou dar opinião. Eu entendo também o seu problema, assim, a questão que você colocou, porque eu também muitas vezes me vejo nesse lugar também, sabe? Que parece que você que é um maluco, né? Porque, tipo, né, você podia estar se preocupando aqui com as suas coisas, fica se preocupando aí com as outras pessoas, com... Nossa, que... Mas eu acho que... Eu estou convencida que essa pressão que se coloca sobre a gente, para a gente se preocupar só com a gente mesmo, é também projeto. Sabe? Porque, na verdade, quando você se preocupa com o outro, quando você estabelece esse vínculo, essa empatia, isso é subversivo para esse sistema que a gente vive. Essa preocupação com o outro, esse irmanamento, essa fraternidade com o outro, é uma coisa muito, muito subversiva nesse mundo que a gente vive. E eu acho que é nisso aí, ecoando, inclusive, as palavras da Maria, que a gente tem que apostar. É nisso que a gente tem que apostar. É no vínculo, é no afeto, é na fraternidade, na sororidade, na irmandade. É porque isso, nessas trincheiras, com esses companheiros de trincheira, que a gente vai conseguir lutar. Opinativa. Obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta? Uau! Então, 3 pessoas. A gente tem 20 minutinhos.
Ai, eu vou tentar ser breve. Eu me chamo Alice e eu sou estudante de psicologia e eu também estou no Observatório de Trauma Psicossocial. E aí eu queria saber de vocês o que eu observo, né, principalmente nesse ano de 2025, que se eu pudesse riscar a palavra impacto, eu riscaria e trocaria por trauma. A gente não tem mais impacto ambiental, a gente tem trauma. Porque o impacto derrubou uma árvore e aconteceu um impacto, aconteceu uma consequência. Mas o que a gente está vivendo agora são microtraumas na pele. Se todo mundo aqui recebesse um alerta agora da Defesa Civil, todo mundo ficaria aflito de alguma forma. Por mais que more numa área que não é sensível, iria pensar em como ir dirigir de volta para casa, no ambiente alagado, será que ia ter alguma árvore ia cair pelo caminho? Quem mora em uma área sensível ia pensar como é que minha casa vai estar quando eu voltar para lá? Será que eu vou perder tudo? Enfim. Então, e isso gera sintomas. A gente está o tempo inteiro aflito a partir do momento que olha para o céu. E antes a gente pensava que, poxa, choveu, é uma inconveniência, é um impacto do trânsito ficar engarrafado, é uma dificuldade. E agora tudo parece que é uma iminência de guerra. O alerta da Defesa Civil me lembra muito quando eu estava morando fora um tempo e estourou a guerra na Ucrânia. E aí a gente recebia alerta da Defesa Civil e ficava assim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu estou sentindo a mesma coisa por causa de uma chuva. A mesma tensão, e eu não moro numa área sensível. Imagina quem mora numa área sensível. Então, eu queria assim jogar essa provocação de colocar, não vamos usar mais a palavra, a gente não sofre uma época de impacto ambiental, a gente sofre uma época de trauma psicossocial, e são traumas porque o Estado ele tem todo o aparato tecnológico, ele tem o conhecimento prévio, ele tem até o dinheiro do Estado em caixa, e ele escolhe nos deixar continuamente traumatizados, sabendo que vai alagar, sabendo que as pessoas vão morrer, que elas vão perder o pouco que têm, e ele decide manter o caixa como uma decisão política, e nós estamos todos à flor da pele, e é isso, está dado. Então, é uma provocação e uma pergunta também de como que você observa isso do ponto de vista psicanalítico, na clínica, do trauma psicossocial implementado por uma questão simples, chuva. Trauma, né? Acho que a gente está recuperando esse conceito, que foi lá do Freud, no 19, e que ele tem toda uma discussão sobre trauma e fantasia, né? Que eu não vou entrar aqui, mas assim, antes a gente falava assim: será que é da ordem do trauma real ou será que é da fantasia do trauma? E que a gente fantasia, a gente imagina, a gente tem medo de algo da ordem do imaginário que nos atinge. E, às vezes, tem tanto efeito quanto o trauma real, certo? Porque a realidade psíquica ela é também soberana, junto com a realidade material. O Freud faz essa distinção até dessas duas realidades, trauma, fantasia, realidade externa, realidade psíquica. Mas eu diria que hoje a gente está operando nas duas camadas simultaneamente, porque o trauma ele é da ordem do real, ele é factual, ele é compartilhado. Então, alguns ainda resistem e estão dizendo é da ordem da fantasia, do imaginário, é paranoia, certo? Tem um negacionismo climático. E o Swadizon, né, presidente eleito dos Estados Unidos, é um porta-voz importante disso. Mas, assim, não vai demorar 3 dias para ter um pouco mais de queimada, um pouco mais de perda de plantação, para entender que não é bem isso, porque até os grandes narcisistas caem, né? Porque a realidade é inexorável. Então, o primeiro ponto que pode estar junto conosco é a realidade se impõe. Ao fim e ao cabo,
ela vai se impor. Então, o princípio do prazer não vai durar tanto. Você pode negar, 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 porque você quer manter a ilusão. O princípio do prazer. Só que, em um momento, o princípio da realidade se impõe. Então, primeira coisa, eu acho que a gente pode contar com isso. E aí, o que é o trauma? Quando você não está preparado para a realidade. Isso que é o trauma. Quando você não tem densidade subjetiva e psicopolítica para abarcar o acontecimento. Não é só a gravidade do acontecimento, é a gravidade do trauma diante da fragilidade daquele grupo que recebe o trauma. Quanto mais a gente nega, mais dói, mais traumático, menos preparado você estava para lidar com aquilo. Então, eu acho que a gente também vai aprender, a duras penas, na porrada, a maturar. Também eu verifico isso. O grau de negacionismo vai diminuindo. O agro brasileiro, que é potente, eu já fiz vários debates, várias mesas, várias palestras. Tem uma galera muito lúcida no agro brasileiro, porque a água bateu na bunda. Porque ou você vai entender que você vai parar de desmatar e parar de roubar a água do poço artesiano e vai parar de desmatar a Amazônia, ou vai acabar o rio aéreo, vai acabar a água, não dá para você roubar, vai secar. Então, você vai ter que pensar no ecossistema. Um pensamento sistêmico, né? System thinking, design thinking, blá, 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 vai ter que ter uma visão coletivizada sistêmica, porque a realidade se impõe assim. Então, o que te tira do trauma? A aceitação, mesmo que pela via do choque com o real, com a realidade, e, minimamente, um pensamento que englobe a complexidade ecossistêmica, pensamento Prigogine, pensamento de complexidade, sistema, ecossistema, e a gente está aprendendo isso também. A gente não dá mais para a gente negar, não vai dar para fazer, último ponto, bunker ou bunker, não vai dar para fazer. A galera Silicon Valley, né, que tem esse movimento Rift Valley, que está um nazismo, né, o quarto Reich, que está, né, vamos fazer aqui a proteção, é racista, é supremacista e tal. Tem grandes bilionários com bunkers incríveis, que têm 1.000 metros quadrados, comidas, defesas, armas e tudo. Eu acho sensacional. Sabe por quê? Olha a fragilidade dessa vida. Cara, você pode ter 300 bilhões. Vai ter, daqui a pouco, né, os caras estão falando, daqui a X anos vão ter os primeiros 3 trilionários. Você está acumulando $1 trilhão, você está com medo de morrer. Você está traumatizado. Você está fazendo esconderijo para você. Então, assim, tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Como diria nosso Hamlet, não é isso? Por isso que eu digo, vai bater essa água. Está vindo, a realidade está chegando. É melhor a gente poder falar sobre isso. Porque como você sai do trauma? Travessia simbólica. Não tem outra. Então, beleza. Fala mais, discute, debate, mesa de negociação, manifestação, livro, coluna, desenho, gritaria, performance, embate. É isso, porque está todo mundo no mesmo barco. Até agora, ninguém conseguiu fazer nenhuma outra espécie, por mais que vá ter uma divisão, um especismo, né? A galera está falando do transhumanismo, do especismo, mas até hoje, ninguém conseguiu construir outro planeta para viver e nem outra espécie para incorporar. Então, a gente é bem mais parecido do que a gente gostaria. E está difícil. A gente tem 10 minutinhos. Você quer comentar, Nurit? Não? Então, a próxima pergunta. Eita, eu tinha contado 2 aqui. Desculpa. Tem uma aqui, não é? Ela aqui de branco. Ah, você... Ah, tá, desculpa. Celular? Ah, já estou aqui.
Bom, boa noite. Meu nome é Graziela. A minha questão, eu acho, maior que seria, porque a gente entende, né? Eu acho que a gente está aqui num grupo de pessoas que pesquisa e se intera sobre esses assuntos, mas, como você comentou do pessoal do bairro do Pantanal, que ficou há semanas, né, embaixo d'água, como que a gente comunica isso para eles e como a gente desperta, né, esse sentimento de revolta mesmo, porque, como a Maria falou, não tem mais. Eu acho que a gente não tem mais tempo de conversa, né? A pressão popular, historicamente falando, é a única forma de mudança em qualquer situação. É a subvergência, não tem outro jeito, né? A pressão popular, a gente ou ir para a rua, ou nas redes, ou no governo. Só que, do outro lado, o mais afetado lá na ponta é a dona Maria, de 50 anos, semi-analfabeta, gente que trabalha longe, né, dos centros, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e que está cansado, mas que não consegue ter essa faísca, né? Entender essa necessidade de lutar e de fazer e entender isso. Nurit? Graziela, eu acho que essa de fato muito complicado, mas é mais complicado ainda agora. E isso tem a ver até com essa história da realidade que a Maria falou, que a gente vive num lugar que existe sempre uma meta-realidade, né? Que é umas narrativas sobre a realidade, né? A realidade está ficando até difícil, assim, a realidade se impõe, mas que realidade é essa, né? Então, quer dizer, não é só que a gente precisa comunicar para a galera, mas é que essa galera também está sendo alvo de uma série de outras narrativas sobre o que é essa inundação. Não é mudança climática, sei lá, outra coisa qualquer, né? Então, a gente também está numa situação, e isso eu acho que é não sei dizer se é uma novidade, mas, enfim, é uma coisa digna de nota, onde o que parecia a realidade se tornou uma coisa meio movediça. Então, eu acho que, nesse cenário, comunicar esse tipo de coisa é mais complicado ainda. Porque antes a gente vivia aquela situação de que, bom, comunicar é difícil, a informação geralmente não é suficiente, você precisa de mais do que a informação, às vezes a gente não sabe o que mais que precisa, né? Bom, mas agora a gente ainda tem uma contranarrativa, né, que passa o tempo todo alimentando, por outro lado, né, e fazendo com que fique mais difícil ainda. Então, eu acho que isso afasta a possibilidade de uma revolta, de uma revolução, de um movimento realmente de base, forte, porque as pessoas estão divididas. Umas acham que é por isso, outras acham que não, nada a ver isso aí. Então, e acho que essa polarização ela complica sobremaneira tudo. E eu acho até que, assim, né, de novo, não sou psicanalista, mas sou opinativa, essa coisa que a Maria falou, que a realidade se impõe, eu acho que a gente está numa situação que talvez ela tarde mais ainda a se impor diante desse conjunto de fake news e narrativas louquíssimas que aparecem sobre tudo, qualquer coisa que emerge, ela vem já pendurada com 50 narrativas completamente doidas. Então, eu não sei como a gente comunica. Eu passei a minha vida toda escrevendo, fazendo vídeos de divulgação científica, de popularização da ciência, nessa balada de tentar fazer chegar a explicação e informação. E eu sei hoje que é pouco, não chega, é pouco, e por diversos motivos. Mas, enfim, deixar a Maria também. Quer comentar ou a gente pode ir para a próxima pergunta? Pode ir só uma linha, justamente porque esse trabalho foi sendo feito e a realidade foi se apresentando e dói, e dá angústia, que a gente está na fase de negação e de luta. A gente está na fase de
do luto. Lembra aquelas fases do luto? É porque justamente está tão complicado que a gente está querendo muito acreditar em fake news e delírios e deuses e profetas e forças transcendentais mágicas. A gente está numa psicose coletiva delirante acreditando em magia. Sem dúvida, a gente está num delírio compartilhado. Mas calma, porque qualquer delírio cai. Isso, para mim, é a prova mais basal de que a água está batendo, a água da realidade está chegando, a gente vai se afogar. Olá, boa noite. Eu sou a Gabriela, sou estudante de psicologia. Sou daqui de São Paulo, mas saí daqui para estudar psicologia no litoral do Piauí. E lá é um território onde tem muita reflexão sobre formas de lidar com o tempo, né? Há muito contato com a literatura indígena. Então, essa questão de fazer um espaço de construção desse retorno, né, é uma questão muito forte na minha prática, que é uma pergunta que não se esgota, que vai e volta, mas eu vou fazer na tentativa de me ajudar na minha prática, assim, no trabalho em saúde, tanto psicanálise ou não, né? Como fazer da clínica, do trabalho em saúde, às vezes a clínica onde é um setting, né, onde é 1, 2, esse espaço para promover emancipação, assim, para pensar no coletivo, num espaço que é para investir em espaço de construção, para não ficar uma coisa que retorna somente para o eu. Como eu posso me moldar também, né, para ser capaz disso, para ser uma profissional capaz disso? A gente só vai precisar ser um pouco mais rápidos nas respostas, porque a gente tem mais uma pergunta ali para poder encerrar e ir para os autógrafos. Uma linha. O Freud, no primeiro capítulo da Psicologia das Massas, ele vai dizer: não existe psicologia individual, porque não existe o eu. Então, a primeira coisa é que o eu é uma ficção. O Lacan vai usar a imagem do estádio do espelho, a fase do espelho. O eu é uma ficção, é uma imagem. Por quê? Porque cada um de nós carrega milhões de histórias, as ancestralidades, o que se cruza, o que eu repito, o que eu sou, as identificações, muito além dos núcleos e grupos identitários. Então, primeira coisa é que quando você tem um ser que vem e que faz a sua própria análise, ele já altera todo um ambiente que ele carrega. Então, qualquer análise individual, ela é social. Tudo eu costumo chamar, tudo é psicopolítico. Não existe uma psicologia individual. Isso é uma ilusão. O paradigma moderno individualista é uma ilusão. E está acabando. Acho bom acabar rápido, né? Porque foi um equívoco, foi uma encruzilhada aí, e a gente faz uma ilusão do eu, da consciência, da racionalidade. Tudo isso, o novo paradigma, né? Não era tema da... Falei mais que uma linha, mas é a última, juro. A gente está numa mudança de paradigma, né? Modernidade, consciência, razão, individualidade. Pronto, vamos passar para outra coisa e vamos saber que é assim, estamos juntos, querendo ou não. Você pode se trancar no quarto, ficar 2 anos pedindo comida atrás do seu computador jogando jogo. Entende? Você está jogando o jogo, você tá conectado com milhares de pessoas. E você mexe nesse sistema, você já mexe todo o entorno. É isso, a gente tem que saber disso e atuar. Como eu já tenho essas angústias, essas crises e tal, eu já vou atuando no pequeno grupo, no muitos, né, nos cursos, nos livros, aí eu já vou para todas as camadas simultaneamente. Aí cada um vai de acordo com o seu nível, o seu estilo de angústia. Você só age no mundo pelo seu sintoma. E aí cada um vai ler o seu próprio sintoma e procurar as vias de atuação. Vou fazer que nem ela, uma linha. Mas eu vou fazer uma linha mesmo. Eu acho, porque, de novo, né, eu não sou psicanalista, mas eu acho que a gente volta e é para o Fanon mesmo.
né, que dizia, bom, esse estado mental dessas pessoas na Argélia não é porque elas estão loucas, elas estão psicóticas, ou sei lá qual é o termo certo. É porque elas são vítimas da colonialidade que é exercida sobre elas e que é impossível você ter saúde mental subalternizado diariamente, cotidianamente. Então, eu acho que, de alguma maneira, essa narrativa ela precisa ser incorporada. Eu não sei como, porque não é a minha prática, mas eu acho que isso é muito importante. Uma linha. Para a gente encerrar com a pergunta, é a sua, né? Olá, boa noite. Eu só queria trazer duas provocações, assim, uma para sair com uma agenda mais positiva, assim, a reconexão com a natureza, né? O quanto a gente pode se inspirar na natureza e fazer disso uma agenda positiva, da gente entender que a gente é parte de um todo e o tanto que a gente pode se inspirar com isso, né? Com a questão do tempo, com a questão das conexões, né? Com o sentir, né, muito mais. E também assim, uma reflexão, que a arte nunca incomodou tanto como agora. Né? Então, se a gente começa a prestar atenção no que está incomodando, talvez a gente possa fazer exatamente o contrário para provocar cada vez mais. Então, só queria ouvir de vocês, se vocês concordam e como que a gente vai nesse movimento junto aqui. Vamos começar pela Noris. Essa coisa que você falou da reconexão com a natureza é muito interessante, porque eu acho que a gente está num momento que já dura um certo tempo, mas que existe uma resistência muito grande, que é um momento que a gente começa a entender que a gente precisa revisitar as metáforas bélicas com as quais a gente descreve a natureza. Né? Tipo, é a competição, é a luta pela vida. Por quê? Toda essa descrição bélica da natureza, ela faz com que a gente ache que esse lugar que a gente está, do capitalismo, seja completamente natural. Né? Então, a desconstrução, que começou com a Lynn Margulis, quando chegou e disse assim, olha, tem muita cooperação aí. O que é o líquen? Dois seres, né? A alga e o fungo em estreitíssima colaboração. Quase foi execrada, né? Demoraram anos e anos e anos e anos para concordar com ela e provar e reprovar, porque não queriam aceitar de jeito nenhum. Então, é uma cunha também isso, né? Uma cunhazinha para entender que a natureza não é a nossa descrição da natureza, ela é outra coisa. E isso é um bumerangue, né? Se a gente descreve isso como uma metáfora bélica, ela volta para a gente como uma metáfora bélica. Então, tudo no mundo é competição. Então, maravilhoso, né? Estamos aqui todos competindo. Ótimo, vamos ser mais ricos, mais bonitos, mais sei lá o quê. Então, é fundamental essa reconexão que passa por uma percepção mais, mais próxima da natureza, entender melhor o que a nossa descrição ela é função do que é a nossa sociedade e não do que realmente a natureza é. Então, acho que a gente à medida que a gente vai se aproximando disso e deixando de lado essas metáforas bélicas, que é um processo ainda muito longo, com certeza, eu acho que isso vai ajudar muito, porque vai ajudar a gente a entender que isso não é uma condenação, de novo, como eu tinha dito no começo, que isso é uma construção. Isso é uma construção, que a gente construiu uma interpretação das coisas. E sim, eu acho que você tem razão sobre a arte, porque, já que ela incomoda bastante, vamos fazer mais disso, que é bem bom. Maria. A arte incomoda e o pensamento também, né? Então, é isso mesmo, né? A Lynn Margulis é maravilhosa. E olha só que curioso, né? O marido sempre foi mais famoso e eu sempre desconfio, porque também era mulher. Então, também houve um apagamento e agora a gente está fazendo esse trabalho de arqueologia e de retirada dos véus e ouvir os subalternizados das histórias, né? Aí você pode pôr todos nós, né? Mulher, negro, amarelo, vermelho, azul, todas as formas desejantes, sexualidades, enfim, etarismos, crianças, aí vai, né? Agora, assim, sem dúvida, né? A gente
tem que se reconectar. Parece que você está lendo, eu vou fazer uma palestra em BH, aliás, né? Terra do nosso querido Afonso, sempre um papo, fica aqui, né? Que é o eu, o outro, o mundo. A reconexão nesses 3 eixos. Então, é com a natureza, com o planeta, com esse ecossistema global, com o outro, um elo sociopolítico, né? E comigo mesmo. Porque é uma tríade. É uma tríade que tem que se reconectar para fazer sentido. Né? E você ser inteiro, ser você mesmo, junto com o outro. É um elo social, é um laço com o outro em que nós dois estamos juntos ao mesmo tempo na nossa inteireza de ser. Né? E, sem dúvida, não é necessariamente para te destruir, não é para competir. É para potencialmente cooperar. Porque o que a gente quer é se adaptar, a gente é água, a gente... Né? E, claro, o que é a natureza, o que é a sociedade, o que sou eu, o que é a mente. O real é indevassável, é mistério. E qualquer explicação é o simbólico, é o imaginário em cima do real para dar conta. E cada século vai inventar suas narrativas. E a gente sabe pouco, e a gente vai criar histórias, ideologias para explicar. Desde o século II, tinha já uma história que dizia, espera aí, a Terra não é o centro do universo, não. Século II depois de Cristo, já tinha uma teoria observacional que contrapunha a matriz ptolomaica. Demorou 1,5 milênio para a galera falar, opa, para chegar um Copérnico e poder ser escutado. O cara era um padre polonês e não teve coragem de publicar em vida. Publicou antes de morrer, para não ser morto. 200 anos de Inquisição, para ele depois, né, todo mundo aqui concorda que a Terra não é o centro do universo. Você entende que é muito difícil? O narcisismo humano é atroz, é delirante, é gigantesco. Mas, assim, sapiens, acorda, vamos, né? Bom. Sapiens, acorda. É assim que a gente encerra, então, o nosso Sempre um Papo de hoje. Obrigada por vocês terem vindo, por estarem aqui com a gente. Obrigada, Maria Homem. Obrigada, Nurit. E agora a gente tem sessão de autógrafos lá fora, então não vão embora, elas estarão lá fora agora. E é isso. Muito obrigada, boa noite e boa volta para casa para vocês. Agora uma sequência de imagens rápidas. Alguns livros de Nurit Ben-Suzan. Dividir para quê? Nuances. Biodiversidade, Cerrado, Bioma Torto e Lupa da Alma. Quarentena Revelação de Maria Homem. Maria autografa um livro e conversa com o público. Agora vemos Nurit também autografando um livro e conversando com o público. Maria e Nurit posam para uma foto. A imagem fica congelada e some lentamente para a tela preta.